Mandei, pessoal. Eu também. Silêncio, virar pra frente. Chega. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o livro do Gênesis. Já ouviu falar do livro do Gênesis? Onde encontra-se esse livro? Na Bíblia. Na Bíblia. Ele é o primeiro livro da Bíblia. Segundo a tradição, teria sido escrito por Deus. Moisés. Inspirado por Deus. A inspiração. Mas estudiosos recentes dizem que tem pelo menos 4 grupos de autores diferentes do livro do Gênesis. Os javistas são aqueles que têm a posição do Deus Yahvé ou Jeová, que significa eu sou aquele que sou. Tem também os eloístas, que vem de Elohim, que era uma das formas como os judeus denominavam também a Deus. Javé ou Jeová, Elohim. Na verdade, Jeová é uma mistura de Javé com Elohim. Aí ficou Jeová. Tem também a turma sacerdotal, os sacerdotes. E tudo isso eram comunidades, não é um único autor, segundo os estudiosos recentes. Então, o próprio livro do Gênesis não foi só uma pessoa que o escreveu, tanto que tem relatos diferentes. Tem 2 relatos sobre a criação. Tem 2 relatos diferentes sobre a mudança de nome de Jacó para Israel. Tem 2 relatos diferentes sobre vários pontos, várias perspectivas. O que mostra que há divergência, ou que foi uma compilação de textos que foi reunida posteriormente. Compilação de textos, muitos desses textos baseados em histórias de outros povos, como a história do dilúvio de Noé, uma história que já estava presente num livro muito mais antigo, que é a Epopeia de Gilgamesh. Então, vamos fazer uma introdução aí ao livro do Gênesis. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 1, nós temos aí relatos, são 2 relatos da criação. E nesses relatos, Deus cria o mundo em 6 dias. No 7º ele descansa. O 7º dia. Daí o 7º dia é o Shabat, ou sábado. É o dia do descanso, o dia sagrado para os judeus, para o povo hebreu. O 7º dia. Os cristãos, boa parte deles mudaram esse dia para o domingo, porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou. Mas alguns cristãos não mudaram para o domingo. Tem os adventistas que continuam considerando o sábado. No capítulo 2, dos versículos 7 ao 22, Deus criou Adão. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, no 6º ele fez Adão primeiro. Fez Adão e deixou Adão curtir bastante o paraíso. Adão curtiu tanto o paraíso que ele cansou e dormiu. Foi a bobeira que ele deu, porque enquanto ele dormia, Deus fez o quê? A mulher. Tirou a costela dele e fez a Eva, a primeira mulher. E aí, desde então, o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. Né? A mulher veio para tormentar a vida do homem, tirar a sua paz, o seu sossego e tranquilidade. E não satisfeito de acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade do homem, Eva foi dar um rolê no jardim do Éden. Está ela lá passeando pelo Éden, encontrou com quem? A maçã. Com a cobra, serpente. Nunca E tentou a mulher. E a mulher não resistiu às tentações da cobra e comeu o fruto proibido. Não satisfeita de sozinha comer o fruto proibido, foi e ofereceu Adão. deu para Adão. O fruto e a fruta não necessariamente dessa mesma ordem. Mas aí os 2 pecaram e foram expulsos do paraíso. Então Deus criou Adão e Eva, foram os primeiros homem e mulher, os primeiros seres humanos. Eles viviam no jardim do Éden, que era um paraíso. 10 anos precisavam trabalhar, não tinha dores, doenças, morte, não tinha nada disso. Depois que cometeram o pecado, foram expulsos, eles passaram a morrer. O homem passou a ter que ganhar o seu próprio sustento com o suor do seu trabalho. E a mulher, como castigo, passou a ter que experimentar as dores do parto. Lá no capítulo 3, versículo 6 a 24, Adão e Eva comeram o fruto proibido, né? E aí Deus foi e expulsou os 2 do Éden. E por que Adão não resistiu a comer o fruto proibido?
No caso da cobra fez ele comer. Os homens são completamente retardados, né? Homem não. Só tinha um casal. De qualquer forma, nós somos filhos de um incesto, né? Se a Bíblia estiver correta. Então, lá no começo os irmãos tiveram que, ou se não, o filho pegou a mãe também, pode ser. Eu vi pegou a mãe. Lá no capítulo 7, versículo 11 até o capítulo 9, versículo 17, Deus inundou a terra e só poupou o patriarca Noé. Mandou o dilúvio, né? E aí, o único que se salvou foi Noé. Deus viu que o mundo estava corrompido, o pecado tinha dominado a humanidade. Ele falou, vou acabar com essa desgraça tudo. Foi, mandou um dilúvio. Mas antes de mandar o dilúvio, ele falou para Noé, você é de boa, você é o único aí que salva, né? Bando de vagabundo sem vergonha, né? Vou salvar vocês, né? Faz uma árvore aí, e aí coloca dentro dela a sua família e um casal de cada. Né? Animais. Aí tem dois relatos diferentes também. Um é um casal e outro é dois casais. Há divergências dos relatos. Né? Tem duas versões na própria Bíblia. E aí a gente percebe as contradições do texto bíblico. Então Deus inundou a terra e poupou Noé. E aqueles que acompanharam ele na arca foi um casal de cada animal. E os dinossauros, como é que eles entraram na arca? Então, Com a perna. Com a perna? Será que? Tem dinossauro também. Como é que os dinossauros Rex não comeu todos os outros animais? pois é. Porque já não tinha mais dinossauro. Não tinha mais? Ou seja, Mas então não era no princípio, a criação não foi no princípio. ainda não tinha. Então Deus já tinha criado algo antes da criação. Os dinossauros primeiro. Aí Deus Não, foi- Não, Deus Deus provavelmente criou ele criou primeiro os animais, né, filho? Criou também os animais. Mas aí os dinossauros entram nesses animais? Não. Não? Como não? Como é que foi então que foi feito os dinossauros? Big Bang. Aí é um B.O. Ah, Mais não, um B.O. nós da não Bíblia. sabemos, pessoal. Nós não sabemos. Mais um B.O. da Bíblia. Igual na última aula do Senhor, nós não podemos dinossauro referência na última aula. Então nós não sabemos. Nós chamamos de dinossauro. Lá no capítulo 11, versículo 1 ao 9, Deus destruiu a torre de Babel e espalhou as pessoas pelo mundo e confundiu as línguas. Os seres humanos tentaram construir uma torre para chegar até o céu. Mas não conseguiu, porque Mas queriam ser tão grandes quanto Deus. Isso. Mas aí Deus viu a audácia deles, a soberba daqueles humanos e resolveu castigá-los. o meu Destruiu a torre de Babel, quando ela desmorona, eles caem no chão e caem todos confusos. Já não falando mais as mesmas línguas. Já não se entendiam e surgiam as línguas Mas aí diferentes. fica um caso. Qual que era a língua deles? Era português ou língua assim? Então, né? Duvido. Eles acreditavam que era o hebraico, a língua na qual Deus se revelou, é a língua primordial. Tanto que Deus fala, a própria palavra, Deus é um tetragrama, né? Porque não tem vogal no hebraico. E como nasceu os dinossauros? Então, isso aqui também são letras do nosso alfabeto. Não existe essas letras aqui, até porque a forma de escrever as letras, as palavras na língua hebraica é diferente. Eles escrevem não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, é o contrário. Mas a gente pode traduzir como essas 4 letras aqui, para o nosso vocabulário, transliterando as letras do hebraico para nós. Isso aqui é traduzido como Yahvé, significa eu sou. Shabbat. Eu sou aquele que sou. Cara, como é que você sabe? Olha, Você não eu sei. estudo, né? Isso há muitos anos, eu quase fui padre. Eles ganham no chão. Mano, que Então? tá vermelho? Aí os evangelhos traduziram isso aqui como Jeová.
Os cartórios traduziram como Javé. Mas não tem vogal, então não dá para você saber. A pronúncia é mais próxima de Javé do que de Jeová. Jeová, na verdade, é uma corruptera. Eles pegam Elohim, que é uma das formas como eles chamavam Deus. Eles colocam aqui o E de Elohim aqui, né? O O, Geo, aí o Vá, eles colocam lá ali de Adonai. Adonai também era uma forma como se denominava Deus. Elohim Adonai. Shema Israel Adonai Elohim. Então, em hebraico, canta Israel, né? O Senhor vem, o Senhor virá. Então Deus destruiu a Torre de Babel e espalhou as pessoas pelo mundo. Está sem marca, só no áudio ali agora. Caiu a imagem. Qual que é o estado de hoje? Pedro meio de Júlio. Lá no capítulo 15, versículo 18 ao 21, nós temos Deus fazendo uma aliança com Abraão, para que Abraão passasse a adorar e a nenhum outro Deus. Aí ele fez uma promessa a Abraão: Abraão, sai da sua cidade e vai para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra prometida, uma terra onde corre leite e mel, e onde você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Porque Abraão até então não tinha filho, a esposa dele era estéril, a Sara. Mas ela teve um filho. Sim, teve depois. Teve depois. Porque eles saem, né, em busca da terra prometida, e no caminho ali, começa a demorar demais a promessa de Deus a se cumprir, dele ter um filho. Ele vai pegar a escrava. Pegou a escrava Agar e fez um filho com ela, chamado Ismael. Deus ficou puto com aquilo. Você não acredita em mim, não, seu vagabundo, sem vergonha. Aí, Aí então, com 90 anos de idade, Sara foi ter um filho, que foi o Isaac. Que morreu. O Isaac morreu não, né? Não, Abraão e Sara morrem. Mas aí Deus vai e pede para que Abraão sacrifique o próprio filho. Abraão pega o seu filho, leva a pau da montanha e vai sacrificar. Na hora que ele levanta o punhal, sacrificar o filho para Deus, porque Deus tinha mandado. Um anjo vai e segura a mão de Abraão. Eu assisti ele. Olha? Eu assisti ele. Depende da versão, né? Então, não é que está errado. Algumas versões é um anjo que segura a mão dele, e outras o anjo fala com ele, fala, não, toma aqui, né? Deus providenciou, Javé Jeré, ou Jeová Jeré, que significa Deus providenciará. O Deus providenciou, em hebraico traduzindo, providenciou o sacrifício, que era um cordeiro que estava preso umas matas ali, num arbusto. E aí então ele sacrifica o cordeiro no lugar do filho para Deus. Nós temos a história de Abraão. Depois Isaac vai e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Os 2 eram gêmeos, mas o Esaú saiu primeiro. E aí tinha o direito de primogenitura, ou seja, o filho que nascer primeiro, ele tinha direito à herança do pai. E herança era o quê? A bênção divina e a garantia da descendência, da posteridade. Jacó nasce depois, mas Jacó era muito esperto. E o irmão dele, Esaú, era muito otário. Todos os dias saem de casa um esperto e um otário. Os 2 invariavelmente se encontram. E o esperto passa a perna no otário. Esaú estava com muita fome. O irmão dele estava fazendo lentilhas, Jacó. E ele fala: eu te dou as lentilhas se você passar para mim o direito de ser o primogênito. E Esaú estava com muita fome, vai esfomear. Fala, não, então pode ficar com essa merda aí. Aí ele pega a prefeitura, vai engana o pai dele, porque o pai dele, Isaac, estava sério já. Ele pega e mexe uma pele de cordeiro, porque o irmão dele era peludo, e ele não era tão peludo igual o irmão. Então ele vai lá, o pai dele vai, abençoa ele e passa o direito de progenitura para ele. E aí nós temos a descendência com Jacó. Jacó luta com Deus, e Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. Aí tem 12 filhos.
Meu Deus. Os 12 filhos tinham as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos tinha o mais novo, que era o José. José arruma treta com os irmãos ficam putos com ele e vendem ele como escravo para o Egito. No Egito, José tinha o dom de interpretar sonhos. Isso. Aí ele ajuda o faraó a interpretar um sonho, que era um sonho que viria 7 anos de miséria e fome. E aí ele fala para o faraó que eles vão ter que guardar durante 7 anos comida, porque depois virão 7 anos de fome e carestia. Aí o faraó guarda e aí consegue livrar o Egito da fome e da carestia que assolou o mundo. E aí a família dele, o pai dele, junto com os irmãos, o Jacó, o Israel e os filhos, que eram irmãos de José, vão morrendo de fome até o Egito, pedindo para o faraó migalhas, porque estavam passando necessidade. E aí José vê a família dele, os irmãos e o pai. Ele acaba os recebendo, com o tempo ele vai e se revela como filho, que havia sido vendido como escravo. Mas os pais dele já Oi? Os pais dele já Não estavam mortos ainda não, né? Depois que eles reencontram, ele morre. E aí José vai, acolhe a sua família, ajuda ela, eles passam a habitar no Egito e fica lá um bom tempo no Egito. José morre, pede para que os restos mortais dele fossem levados para a terra prometida. E assim termina o livro do Gênesis, com o povo lá no Egito. Aí começa o Êxodo. O Êxodo já narra o povo no Egito, mas agora não gozando do benefício do faraó. O faraó já não mais estava do lado deles. Agora eles tinham se tornado escravos do Egito. E aí vai vir Moisés no Êxodo para poder libertá-los. Por hoje é isso aí, galera.